E aí, galera, tudo bem? Vamos ver se agora a gente consegue a nossa conexão com o Rafa? Por favor, vamos lá. Vamos ver que hora que a gente consegue, mas vamos lá. Nós somos bonzinhos, mas nós somos teimosos também. Beleza? Vamos aguardar só um pouquinho para a gente conseguir falar com o Rafa. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Obrigado ao pessoal que estuda com a gente, tá? Só tô esperando ele aparecer aí que a gente faz o convite para ele, tá bom? Sinceramente eu não sei o que está acontecendo, mas a gente espera que já já ele entre e fale, tá bom? E eu acho que realmente é alguma coisinha da internet dele, porque ele não está aqui ainda. Boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado. Para quem eu ainda não cumprimentei, boa noite novamente. Mais uma vez, obrigado a Deus pela oportunidade e a cada um de vocês que juntos conosco vamos dividir. Galera, ele está chegando e agora nós vamos... Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Rafael, eu te mandei convite e você aceita esse convite, certo? Opa! Olha lá, meu amigo. Agora sim, né? Legal. Galera, só confirma, por gentileza, se agora está todo mundo vendo o nosso amigo Todo mundo invisível e... tentando aparecer. Nossa, Resolvi jogar o plim plim plim. legal, Voltei. legal. Aí, que Isso, bom. minha querida irmã Fiquei já até me preocupado, consegui confirmou. fazer nota. Que bom. Cadê o Leonardo? Lourdes também confirmou. Beleza. Show, Rafa, galera. oficialmente, seja muito bem-vindo. Agora, eu só quero que você me permite fazer novamente o cumprimento e eu peço para você se apresentar, beleza? Dizem aí para mim que o som tá tudo ok, você deve estar vendo aí também tudo. Então, gente, sem ser repetitivo, valeu, obrigado, Tonhão, obrigado, Lu. Show, show. Rafa, junto contigo eu cumprimento todo mundo que está aqui com a gente. Agradecemos a Deus, agradecemos a oportunidade, o pessoal que está com a gente. E nós esperamos hoje o quê? Trocar conhecimento, dividir conhecimento. Nosso objetivo aqui é isso, tá? É tentar pegar essa ideia de um assunto maravilhoso que você fala, que você entende, que você sabe, que você trabalha com isso, e conversar com as pessoas para que juntos a gente consiga aí trilhar um pedacinho mais da vida com um pouquinho mais de sabor. Beleza? Então, apresentando para Ótimo. vocês novamente, Rafael Castro, hipnoterapeuta, especialista no tratamento da ansiedade. Antes de você entrar, eu falei, nossa, esse assunto vai gerar bastante coisas boas aí. Estudamos juntos, temos uma boa afinidade humana, espiritual, emocional e intelectual também, graças a Deus. E a gente vai falar do uso da hipnose e da inteligência emocional nos dias atuais, independente de qualquer situação que estejamos vivendo. Juntamos tudo isso em desenvolvimento humano. E aí, daí para frente, a gente troca figurinhas. Beleza? Para quem ainda não me Show. conhece, meu nome é Claudinei, sou um cara apaixonado pela vida, gosto muito de viver, gosto muito de aprender, gosto muito de estudar. Esse é um dos 900 motivos que a gente está aqui junto. E agora eu deixo a vocês, por favor, se apresente, porque eu falo demais. Fique à vontade. Você fala bem, eu gosto de ouvir você falar. Obrigado, Rafa. Para quem não me Se conhece, meu apresenta para a nome é galera. Rafael. Gratidão. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Castro. Eu sou hipnoterapeuta. Como o Claudinei disse, eu trabalho com especialidade, a minha especialidade é ansiedade, mas também trabalho com mentoria de relacionamento, preparo de pais, uma coisa nova, né? Eu preparo pais para o parto, para acompanhar suas gestantes do parto, sempre no controle da ansiedade. E a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, né, sobre a hipnoterapia, a hipnose em si,
junto com a inteligência emocional, nos dias atuais, nesses momentos que a gente está vivendo, como a gente pode estar utilizando a hipnose junto com a inteligência emocional para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila, menos ansiosa, mais produtiva. Então vamos convidar todo mundo que está aí para a gente poder se interagir, se integrar mesmo nessa live, para a gente poder aprender, estar junto. E vamos que vamos, para ter uma noite especial para todo mundo e que seja uma noite transformadora para todos nós. Top, top, muito bom. E já começaram a chegar perguntas. Ô, Rafa, eu tenho uma ideia, cara. A Sim, gente já fez isso, inclusive, com o Leonardo, e deu muito legal. A gente vai fazer o seguinte, eu vou convidar o pessoal que está aí, vamos fazer um print da tela, e a brincadeira é o seguinte, vamos. o pessoal faz, eu conto 3, 2, 1, o pessoal faz um print da tela, aí joga lá nos stories dele, certo? Marca. Bora, Eu, pessoal. marca eu, marca você. E aí no final... Gostei. Beleza. E aí no final a gente tem vamos dizer, um presente, tá bom? Eu já sempre gosto de repetir isso. Presente. Esse presente está muito ligado à sabedoria, que é o maior bem que um ser humano pode ter na Terra. Beleza? Então, o que você acha da gente fazer um print? A gente faz uma posição aqui, um gesto. Vamos fazer uma pose. Vamos fazer uma pose. Eu conto 3, 2, 1, eles tiram um print, vocês jogam no stories de vocês, marcam eu e o Rafael, escrevam lá o que quiserem e tal, e depois que a live, no final a gente vai falar o presente. Depois que a live terminar, a gente faz um sorteio por um mecanismo que tem aqui dentro do Instagram mesmo, e aí a gente entra em contato com a pessoa e a gente entrega o presente para ela. Pode ser? Vamos fazer o seguinte, como a gente está muito bonzinho hoje, o ar está gostoso, o clima está gostoso, 2 presentes. O que você acha? Vamos. Um meu e um teu. Você que manda. Combinado. Combinado. Maravilha. Galera, prepara. Leonardo aí, show de bola. Leonardo, tamo junto. Prepara aí. Vamos lá, pessoal. Faz e botando no Stories. Marca a gente lá. Beleza, escolhe o teu gesto aí. Eu vou repetir o meu gesto que eu gosto. Esse aqui. Vamos lá? Faz o teu gesto em 3, 2, 1. Vamos lá? Valeu. Aê, valeu, galera. Marca a gente lá. Beleza. A gente vai fazer o seguinte. Eu separei umas perguntas aqui que eu quero fazer para você e eu vou complementando as respostas. E daqui a pouquinho eu vou fazendo as perguntas que o pessoal manda pra gente, beleza? Beleza. A primeira pergunta básica que até essa semana me fizeram. O que é hipnose? Tem uma cultura, uma coisa louca aí. A gente assiste em filme, em desenho, um monte de coisa. Aí, de uma pessoa dominando o outro. Tem até aquele seriado lá, o Chaves, né? Uma pessoa dominando a mente do outro e o outro faz o que a pessoa quer. A pergunta é básica. É assim mesmo? É isso aí? Me fala um pouquinho o que é hipnose? Para mim, não. Fale para nós, por favor. Nájila presente, estamos juntos. Essa é uma pergunta clássica, né? Quando eu falo que eu sou hipnoterapeuta, que eu trabalho com hipnose clínica, a primeira pergunta que as pessoas me falam é igual nos desenhos mesmo, né? Você vai controlar minha mente, né? Aquela coisa toda, né? E o que é hipnose? Vamos pro beabá, né? O que é hipnose? Hipnose é um estado mental, é um estado natural que a gente entra nesse estado mais de 100 vezes, talvez 200 vezes durante o dia. Então a gente fala, aí tem gente que sempre pergunta, até perguntei no meu stories hoje, você acha que você já foi hipnotizado antes? E muita gente responde, não, nunca fui. Mal saber que a gente é hipnotizado o tempo todo naturalmente, né? Todos os dias. A hipnose nada mais é do que um estado natural do ser humano. A gente entra nesse estado várias vezes. Sabe quando a gente fica ali, talvez, pensando na morte da bezerra, aquela coisa que a gente para, e fica no modo automático? A gente entrou no modo automático
a gente está em hipnose. Quando a gente está assistindo um filme, um desenho animado, e chora assistindo um desenho animado, eu choro assistindo, eu choro pra caramba, né, na verdade. Aí quando eu choro assistindo um desenho animado, quer dizer que eu estou em hipnose, estou no automático. Então, muitas vezes a gente não tem uma coisa, assim, um preconceito, né, do que é hipnose. Porque os filmes, os desenhos, eles precisam de audiência, né? Eles precisam de ibope, né? Então precisa de tema. Então hipnose é um Entendi. ótimo tema, né? De controlar a mente e fazer essas coisas todas aí. Mas hipnose é um estado natural do ser humano. É aceitar a sugestão. Quando a gente está no automático, aceitando sugestão da gente mesmo ou de outra pessoa, a gente está em hipnose. Legal, legal. Simples assim. É bem ótimo. Desmistificar, essa é a palavra. Ô, Rafa, eu Exatamente. anotei aqui alguma coisa assim, ó. Eu já vi em algum momento uma pessoa lá hipnotizando a outra e falando para ela, ô, dorme, tá? É Turma. verdade. Durma, desculpa, durma. É uma ordem, né? Imperativo. É, é verdade aquilo que as pessoas fazem? A minha pergunta é: você aí, eu aqui, tem algum perigo de você, pô, Claudinei, durma aí eu vou imitar uma galinha, vou imitar um macaco, vou comer uma cebola, essas loucuras todas aí? Tem gente, o cara parece uma maçã, né? Vamos lá, o que que é uma coisa, o que que é a outra? Então, vamos explicar isso, né? Existe, a hipnose é uma só, né? Mas ela é dividida, na verdade, na hipnose clínica, que é onde a gente faz um trabalho, que é o que eu trabalho dentro da clínica, um trabalho terapêutico, para a gente trabalhar exatamente a mente subconsciente, a mente consciente, e fazer um trabalho bem voltado para alguma questão pessoal. E existe a hipnose de entretenimento. Mas a hipnose é uma só. Do mesmo jeito que a gente coloca coisas na mente da gente, a gente tira. Então, quando você pergunta, é verdade que o cara fala durma? Cara, o durma é uma palavra que eles colocaram, que foi colocada há muito tempo atrás, aí, porque é uma palavra fácil de dizer, né? Porque seria difícil falar assim, entra em indução, né? Uma coisa, indução, aí fica uma coisa que não se entenderia, mas ninguém dorme em hipnose, sabe? Não se dorme, a gente fica mais atento ainda. Mas o que acontece? Quando a pessoa, toda hipnose, para começar, é uma auto-hipnose, né? Quando a gente fala de hipnose, ninguém hipnotiza o outro. Quando eu falar, eu vou te hipnotizar, né? Eu posso te hipnotizar? Aí a pessoa responde, posso. Mas por que que vai acontecer isso? Porque a própria pessoa se auto-hipnotiza. Ninguém hipnotiza o outro sem aquela pessoa autorizar e querer ser hipnotizada. Porque é Entendi. uma auto-hipnose. Então, quando você fala, tem perigo de você de fazer imitar uma galinha do lado de cá, a não ser que você queira. Você fala assim, você tá afim de participar de uma brincadeira, né, assim, assado, acontecendo isso, aí pode ser que funcione ou não, você Legal. vai depender da minha sugestão. Mas sem eu te pedir essa autorização e sem você querer participar, isso não vai acontecer nunca. Então não tem esse risco de controlar a mente do outro, de mandar fazer coisa que não quer. Isso não existe dentro da hipnose, Top. porque é uma auto-hipnose. Legal. Então a permissão sempre existe, né? Duas, Exatamente. duas perguntas que já vieram aí. Porque no começo eu falei que você trabalha com o seu tratamento da ansiedade. Aí me perguntaram, a Jo perguntou aqui, ansiedade é um estado físico ou espiritual? Ansiedade. Então, tudo depende da sua interpretação do que é espiritual, né, na verdade. Mas a ansiedade, ela pode estar envolvida com o estado físico, mas ela também é um estado emocional. Né? A emoção, o que é a emoção, na verdade? É um estímulo do corpo para alguma reação. Né? Um estímulo do corpo e também da mente para alguma reação. Então, se existe uma reação, ela também é física, né? Mas ela também é emocional. E também pode ser espiritual. Aí depende da crença, né, de cada um, do que é espiritual, né? Porque aí a gente vai entrar no assunto mais complexo de ser espiritual ou de ser físico, mas ela é bem mental e para quem acredita, ela é espiritual. A ansiedade, ela vem, a gente vai dar uma aprofundada nisso aí daqui a pouquinho, falar um pouquinho de Tá. padrões e de crenças. Aí a gente vai entrar nesse assunto mais
mais profundo um pouquinho em relação de onde que surge a ansiedade, né? Beleza? Daqui a Legal. pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Tá. E eu até queria dizer aqui, eu disse lá no começo da nossa live, por favor, fiquem à vontade para mandar perguntas depois no direct do Rafa ou no meu, caso não se sintam à vontade com as Isso. respostas, hein? Nós aqui somos muito, como eu disse, a gente quer trocar conhecimento. É, Qual a diferença entre hipnose e empatia? Olha, para a hipnose, não sei se existe diferença, né? Mas para a hipnose acontecer com uma outra pessoa, vamos dizer assim, né? Para ter o hipnotizador e o hipnotizado, é necessário que tenha uma empatia, né? É necessário que se aconteça essa empatia, porque tem que ter uma aceitação. Não adianta eu querer te hipnotizar e você, não, sei lá, não tem uma empatia comigo, não vai, não, sabe? Não existe, não vou Entendi. te hipnotizar nunca. Então isso não vai acontecer. Agora, como eu disse, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, muitas vezes, ela não tem nada a ver com a empatia, é só com a gente mesmo. Então depende, é um Entendi. processo bem particular com a gente mesmo. É, A auto-hipnose, que você acabou de falar, pode ser considerada uma aceitação de uma sugestão do hipnotizador? Pegou a pergunta Sim, aí? sim, peguei. Mas, na verdade, ela é uma sugestão, uma autossugestão. Porque o hipnotizador, ele vai te fazer a sugestão, ele vai te dar a sugestão. Mas se a gente não aceitar essa sugestão, não se auto-sugestionar, essa hipnose não vai acontecer, porque toda hipnose é uma Entendi. auto-hipnose. Sempre a gente vai voltar para o mesmo ponto, entendeu? Porque não adianta eu te sugestionar e você não aceitar a sugestão. A hipnose, pelos modos técnicos, vamos dizer assim, tem uma definição que é aceitar uma sugestão pela mente subconsciente. Então, a hipnose tem a ver com aceitar sugestão. Quando a Entendi. gente está assistindo um filme, por exemplo, e chora, né, assistindo lá um desenho animado, a gente aceitou aquela sugestão, a nossa mente subconsciente aceitou aquela sugestão de que aquilo é real. Então, é por isso que a Legal. gente chora, a gente aceitou. Sempre vai ser assim. E na clínica isso acontece muito claramente, né? Porque a gente está lá para fazer um trabalho terapêutico. E quando a gente fala com o cliente ali, a gente já tem uma conversa antes, como toda hipnose, entretenimento, do jeito que for. A gente fala, ó, eu vou te fazer algumas sugestões e você tem que aceitar 100% das minhas sugestões, combinado? Aí a pessoa vai falar, combinado. Agora, se eu falar alguma coisa que ela não goste, ela também não vai aceitar, né? Entendi. Então a gente tem essa combinação para poder que a hipnose aconteça, né? Legal. A próxima pergunta, Rafa, depois eu faço mais uma que tem na tela. É, ela entra já na inteligência emocional. E eu até queria fazer uma. Quando você voltar na primeira pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre a aplicação da inteligência emocional dentro da hipnose, entendeu? Pela Uhum. capacidade que a pessoa pode desenvolver de gerenciar emoções. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. No assunto que a gente quer abordar, inteligência emocional aplicada à hipnose de mãos dadas com a inteligência emocional. Nos dias atuais, tudo isso que a gente está vivendo, tá? Como é que a gente pode usar, então, essa hipnose, ou a hipnose, desculpe, para a gente ter inteligência emocional? Como é que a gente consegue fazer esse casamento aí? Então, a hipnose é, é esse processo natural que a gente vive o tempo todo, de aceitar sugestões, né? E para a gente ter uma inteligência emocional, a gente precisa estar focando naquilo que a gente quer, aquelas sugestões que a gente quer aceitar para a gente mesmo. Então, até voltando no assunto da ansiedade, por exemplo, que é ansiedade? Que é ansiedade, na verdade? A ansiedade é uma reação de luta ou fuga, é uma preocupação do futuro, aquela coisa, são várias coisas, é uma agonia, são emoções que desencadeiam a ansiedade. Então tem várias definições para a ansiedade, né? Mas na verdade a ansiedade é essa agonia, esse medo, esse pensamento acelerado, fobias, então tem vários tipos de ansiedade. Então, como que a gente pode usar
a hipnose com a inteligência emocional nos dias atuais para a gente estar controlando essa nossa ansiedade, para estar controlando esse excesso de informação, esse excesso de preocupações, né, que a gente está vivendo, é focando naquilo que a gente quer focar, né? Tendo um pensamento focado aonde, no resultado que a gente quer chegar. E qual é o resultado que a gente quer chegar? Se a gente começa a se auto-intitular de ansioso, se auto-intitular, né, talvez de depressivo, ou, sei lá, ou qualquer doença, ou qualquer situação, ou até mesmo sem dinheiro, ou até mesmo, sei lá, qualquer coisa, a gente está se dando sugestão o tempo todo. Então, quando a gente começa a visualizar e imaginar, porque a gente precisa usar muito a nossa imaginação, a vida é feita de imaginação, a memória é feita de imaginação, a imaginação ela trabalha com a gente o tempo todo. Então, quando a gente começa a imaginar o resultado que a gente quer, a nossa mente começa a trabalhar e fazer de tudo para que a gente não seja um mentiroso para a gente mesmo, para que isso aconteça, para que isso seja verdade. Então, se a gente se intitula ansioso, a nossa mente vai querer provar que a gente é ansioso. Vai querer provar para todo mundo ainda que a gente é ansioso. E se a gente se intitula que a gente é uma pessoa de sucesso, que a gente consegue, que a gente faz, né, e coloca nosso foco, nossa meta, já visualiza nosso resultado, a nossa mente quer provar para a gente que a gente consegue, que a gente é de sucesso, que a gente faz. O nosso quer mostrar que o resultado é possível. Isso é verdade. Então a gente pode estar ajudando, focando e se percebendo aonde as sugestões que a gente está se dando. Esse seria o ponto. Maravilha. Eu falei agora há pouco, eu só queria... a inteligência emocional também tratada como uma capacidade que todos nós temos de reconhecer e gerenciar efetivamente as nossas emoções, tá bom? Mas sempre em relação à emoção do outro. Então é assim, acontece uma situação X, tá? Qual é a primeira emoção que eu respondo? Isso dá mais ou menos o nível de inteligência emocional que eu tenho e a capacidade que eu tenho, então, de gerenciar a minha emoção frente à emoção do outro. Como que eu reajo diante de cada situação nova que aparece na minha frente, de uma pessoa próxima ou de uma pessoa que você nunca viu, tipo aquela famosa briga do trânsito e tudo mais. Mas vamos lá que tem algumas perguntas aí. Eu vou fazer mais uma aqui, depois eu vou para as perguntas que o pessoal está fazendo. Beleza? Rafa, é assunto meio delicado agora. De onde que vem esses padrões que você está falando aí, tá? Como é que surgem esses padrões na formação da vida da persona? Então, esse é um assunto que eu gosto muito, na verdade, porque a gente precisa tratar esses padrões o tempo todo na nossa vida. A vida só fica boa quando a gente começa a quebrar padrões. Né? Por que isso? Plenamente, cara. Por que isso? Porque, cara, a gente é feito de padrões. A gente nasce, né, desde lá do útero da nossa mãe, lá dos 3 meses de gestação, a gente já começa a captar emoções. Desde lá do útero. Então, de lá, a gente já vai pegando emoções da nossa mãe. Depois, quando a gente nasce, é um turbilhão de emoções, né, de primeiras emoções da nossa vida. Então, até os 7 anos de idade, a gente é praticamente o subconsciente. Assim, nosso consciente muito devagar ainda, né, praticamente não está formado. Então, até os 7 anos de idade, a gente é emoção pura. E vivendo as primeiras emoções da nossa vida. A primeira vez que a gente sente raiva, alegria, tristeza, decepção, várias coisas. Então, o que acontece? Até os 7 anos de idade, a gente cria padrões. Se a nossa mente subconsciente ela aceita uma sugestão, principalmente vindo de um adulto, né, de uma pessoa de autoridade, vamos dizer assim, pra gente. Se a nossa mente subconsciente aceita essa sugestão como certa, como boa pra gente, a gente vai querer repetir isso para a vida inteira. Até uma hora que a gente vai quebrar esse padrão. Então, a gente vai criar vários padrões na nossa vida. Desde os padrões mais básicos, vamos dizer assim, de escovar o dente, por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo para as pessoas porque ele é fácil de entender. A gente aprende a escovar o dente da mesma forma. Desde que a gente tinha lá 2, 3 anos de idade, não sei a idade que cada um aprende a escovar os dentes sozinho, né?
Então a gente começa a escovar daquela mesma forma e até hoje a gente está fazendo do mesmo jeito. Se a gente tentar escovar com a mão esquerda, por exemplo, vai ser uma dificuldade danada para a gente poder... Entendi. Daqui a pouco você nem percebe, você já voltou para a direita sozinho, está escovando sozinho de novo. Então os mesmos padrões físicos que a gente tem, vários, a gente tem também emocionais. Então é isso, a vida é feita de padrões. Quando a gente repara um padrão, aí é que a gente consegue dar um passo a mais, né? Entendi. Tá. Nessa mesma linha, eu sei que você é pai, inclusive pai fresco, né? Recente. A questão do nosso cuidado como pai, tá? Esse assunto que eu queria bater bem com você, em relação às crianças, em relação aos filhos, tá bom? Sim. Essa formação dos padrões, então, para a gente passar para eles. Eu queria que você falasse um pouquinho nessa mesma linha. Como é que é isso para você? Show. Que bom que você tocou nesse assunto, que esse assunto é muito importante. Eu também tenho um curso de hipnoterapia para crianças que eu atendo, porque, na verdade, quando a gente consegue quebrar um padrão lá na criança, ou não criar um padrão, vamos dizer assim, na criança, ou criar o melhor padrão possível, porque às vezes não criar fica muito difícil, né? Porque a gente vai criar, não tem como. A gente está ajudando, na verdade, uma vida inteira de uma criança. Por exemplo, se uma criança tiver, por exemplo, vamos dar um exemplo para entender, estiver brigando com o irmão, né? Eu sou pai fresco, mas sou pai de 3, né? O último agora está com 1 ano e meio, mas já tem uma de 14, né? Então já tem uma... Tô indo me aprofundando nessa história de pai. Então vamos dar um exemplo, né? Que tem 2 crianças brigando, 2 irmãos brigando. E eu vou chegar como pai, como autoridade, né? Porque tudo que eu falo, na verdade, para eles, para os pequenos, eles aceitam como uma verdade absoluta. Não tem como. As crianças pequenas, tanto o pai, como a mãe, como o professor, né? Ou talvez um padre, uma pessoa que ela confie, né? E chegar e falar, é isso, é aquilo, a gente vai criar um padrão para aquela criança. Vamos supor que elas estão brigando. E eu chego e falo assim, mas quem tá certo? Vai lá, então você vai lá e bate mesmo nele porque ele tá errado e você, sabe, se arrume aí. Vamos supor que eu fosse esse pai, eu não sou esse pai, né? Mas vamos supor que eu fosse. Mandasse lá e quebrar o pau. Cara, aquela criança, ela vai criar um padrão. Falou, opa, meu pai que é uma pessoa que eu confio, tá falando pra mim que eu preciso quebrar o pau, que eu preciso ficar aqui mais nervosa, que eu tô certo de ficar nervosa porque o outro tá errado. Aquela criança vai crescer com aquele padrão, vai formar um padrão na vida dela, naquele modelo. Né? E mesmo modo, eu poderia falar que deixar para lá, sair e não falar nada, e aquela criança também sentir uma carência do pai, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa, principalmente o exemplo, né? A nossa segurança, confiança para os filhos, porque eles vão levar isso para a vida inteira. Às vezes uma coisa simples que a gente acha que para a gente é uma coisa simples, mas para eles é um mundo que está surgindo ali, é um padrão para a vida inteira, né? Então é muito importante ali a gente estar com muito cuidado com nossas crianças, porque é o futuro delas que estão em jogo mesmo. Tá. Nessa linha de pensamento teu, isso é muito discutido pelos educadores, cada um tem praticamente, alguns não aceitam muito, mas a rotina, esse assuntinho é delicado. A rotina pode trazer uma inteligência emocional mais assertiva para a criança, então? Ou também é uma viagem, não sei. Cara, esse assunto realmente é delicado, mas eu vou te falar Eu que essa rotina, ela não traz só uma inteligência emocional para a criança, mas também para o adulto. Né? A rotina, ela é importantíssima, porque o que é a rotina? O que é a gente ter uma rotina, uma boa rotina, né, vamos dizer assim? Não quer dizer que a gente tem que ser rígido ali na nossa rotina, sabe? Sair ultrapassando tudo, porque aí você já está criando um outro padrão diferente. Um padrão de rigidez, um padrão de dureza ali que é desnecessário. Mas a gente ter uma disciplina é diferente da gente ser rígido. Né? A gente querer manter uma rotina é importantíssimo, porque a gente vai criar um padrão. Por exemplo, quando eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Eu agradeço todos os dias.
Eu busco pensar 2 coisas ou 3 coisas que eu agradeço de coração naquele momento. E antes de levantar da cama e tudo. Depois eu já me espreguiço, já criei a minha rotina. Há um tempo atrás, quando eu não tinha essa rotina de agradecer, de me alongar, de fazer isso de manhã, eu já acordava pegando o celular, né? Então a gente cria a nossa rotina. Então a rotina, ela vai desde o acordar, né, até a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente cuida da nossa saúde, até a hora da gente dormir. Não quer dizer que a gente tem que ficar preso numa rotina que é imposta pra gente, mas é importante a gente criar essa rotina do dia a dia pra gente ter esse padrão. A gente acordar dando um bom dia, por exemplo, com um sorriso no rosto, botando as mãos na cintura, se olhando no espelho, se achando bonito, gostando de se ver no espelho. Se a gente criar essa rotina todos os dias, cara, isso vai trazer uma inteligência emocional. A gente vai ter um dia muito melhor do que a gente acordar aqui naquele dia. Nossa, mais um dia, cansado, sabe? Capengando. Então, vamos para frente. Então, quanto mais a gente implantar essas rotinas produtivas na vida da gente e na vida das crianças, cara, isso vai fazer muito bem pra gente, sem ser aquela rotina desgastante. Porque se tiver desgastante, aí já tem alguma coisa errada. Então, tem que mexer nessa rotina aí para que ela fique agradável, né? Fique boa, né? Não, legal. A Jo perguntou, rotina ou disciplina? Na verdade, são as duas coisas em uma só. Responde, por favor. Exatamente. Então, a gente às vezes confunde essa questão de disciplina com as crianças, né? Aí tem várias interpretações essa palavra aí da disciplina, né? A disciplina, quando eu falo disciplina, é disciplina de ter uma constância, né? De repetir, e principalmente do adulto, né? É a constância, é o exemplo, é de manter uma certa coisa acontecendo, a rotina da mesma forma que a gente acredita que seja o melhor, né? Essa disciplina. Porque muitas vezes as pessoas confundem, na verdade, de falar que vai disciplinar a criança, né? Aí já parte para uma outra questão, né? De agressão, disso, daquilo. Então a gente não está entrando nesse termo, não. A gente está entrando na disciplina, na questão do exemplo e do que a gente faz na rotina. Então a rotina, ela precisa de uma certa disciplina para ela acontecer, porque senão ela não vai acontecer. Né? Seria mais ou menos, não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos por aí. Não, legal. Eu preciso pegar uma pergunta que está aqui em cima, rapaz. Depois a gente continua nesse assunto aqui. Senão o Leonardo depois briga comigo. Como que a hipnose pode controlar ou diminuir a ansiedade? Tem essa possibilidade? Sai um pouquinho do assunto, mas a gente tem que responder. Com certeza. Então, como eu já até respondi um pouquinho sobre isso, porque a ansiedade, ela todos esses medos, essas agonias, né, essas preocupações, tudo que a gente falou, essas emoções, esses medos imaginários. Né? Porque existem os medos reais e os medos imaginários. Né? O que é o medo imaginário? Vamos falar primeiro o que é o medo real. O medo real é aquele que está acontecendo na hora, né? Se tiver um cara com um assaltante te assaltando na hora, você está com medo. Se você está lá no hospital passando mal, você está com medo. É o medo real. Agora, o medo imaginário é aquele que a gente fica supondo que ele possa acontecer. Né? Eu imagino que vai acontecer isso porque já aconteceu um dia, porque essa cidade é perigosa, ou porque isso, ou porque aquilo. E a gente acaba, ou que eu não vou conseguir concluir o meu projeto, ou que eu não vou conseguir fazer uma live, ou que eu não vou conseguir fazer qualquer coisa. Então a gente cria esses medos imaginários antes dele acontecer. Né? Não aconteceu, ele só acontece na nossa mente. A nossa mente, ela não distingue o real do imaginário, né? O subconsciente. Para ela, tudo é real. Então, quando a gente imagina e cria esses medos imaginários, cria essa ansiedade, essa reação de luta ou fuga desnecessária, né? Porque antigamente, lá no tempo das cavernas, era necessário, né? A gente vivia o tempo todo em luta ou fuga. Mas hoje em dia, a gente consegue parar, né? E relaxar e descansar a nossa mente. Porque é um órgão também, o nosso cérebro, né? A gente precisa parar e parar um pouquinho de pensar, relaxar, descansar. Então, como é que a gente faz para controlar essa ansiedade? Distinguir esses medos imaginários, né? Esse medo não é meu, esse medo é imaginário, e começar a visualizar, imaginar como que seria se eu não tivesse com esse medo.
Esse medo, na verdade, ele forma uma falsa pessoa, um falso eu, né, na nossa frente. Então a gente começa a criar esse rótulo pra gente desse falso eu e começa a acreditar que a gente vive com esse falso eu. Tipo assim, eu não dou conta, eu não vou dar conta todas as vezes que, sei lá, meu patrão me pede para mim fazer um relatório, eu fico nervoso. A gente já bota esse rótulo na gente, que a gente é ansioso, que todas as vezes que o patrão me pede, eu fico ansioso. Fala assim, espera aí, deixa eu parar para pensar. Eu estou aqui afirmando que todas as vezes, então eu estou me dando uma sugestão. Espera aí, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer um relatório tranquilo, vou relaxar, eu vou fazer em outro lugar, diferente do que eu costumo fazer, vou fazer em outro ritmo, de outra forma. Então é isso que a hipnose, como eu falei, que é um estado natural, a gente vai quebrando esses padrões que a gente vai vivendo e vai mantendo. Então a gente precisa quebrar os padrões. Né? Só completando mais um pouquinho para entender isso, a mente só tem duas formas de aprendizado. Né? Ou através da repetição, ou através de uma emoção forte. A gente não aprende de outra forma. Só através da repetição ou de uma emoção forte. E quando a gente fica repetindo o mesmo padrão, cada vez que a gente repete, parece que ele volta em dobro. Né? Então a mente vai reforçando aquele padrão. Então quando a gente quebra um padrão, ele tende a voltar. A gente quebra, ele tende a voltar, porque ele já está reforçado ali há muitos anos. Então a gente começa a repetir a quebra. A gente vai e repete a quebra. Quebra de novo. Quebra, tipo, mais difícil que seja, a gente quebra. Aí entra até a importância da rotina também. A gente quebrar o padrão. Como que quebra o padrão? Não é simples, quebrei o padrão, acabou. Sabe? Dentro da hipnoterapia, até funciona um pouquinho mais rápido, que a gente vai lá na causa do problema e já quebra o padrão lá na raiz. Né? Mas depois precisa de uma manutenção, da gente manter esse novo padrão para substituir o antigo. Aí, respondendo que ela perguntou lá atrás, aí sim precisa de disciplina exatamente para manter esse novo padrão. Tem uma pergunta aqui no meio, eu acho que você está até vendo ela aí, o subconsciente, tá? Nosso consciente e subconsciente. O subconsciente acessa memórias que ativam sentimentos, tá bom? Não, ela quer saber se ativa durante a sessão de hipnose. É uma pergunta que estava lá atrás, eu puxei aqui agora. Se o subconsciente acessa sentimentos durante a sessão de hipnose. A memória que ativa sentimentos, tá? Vamos entender onde é que estão esses sentimentos e se esse subconsciente consegue ativá-los durante a hipnose. Voltando lá na tua formação lá do começo do bate-papo nosso. Então, o subconsciente ele tem uma função de armazenar todos os aprendizados das reações que a gente já viveu. Vou explicar como é que funciona isso. Né? A gente vive uma situação, né? Um fato acontece na nossa vida. E aquele fato vai criar uma emoção. Né? Vai ter um estímulo, né? Vai criar uma emoção e que vai criar um sentimento. Que emoção também é um pouquinho diferente de sentimento, mas vai criar uma emoção. Né? E a partir daquela emoção que foi gerada, o subconsciente vai criar uma reação. Né? Criou uma emoção, vamos supor ali, a gente criou ali aconteceu um fato e teve uma emoção muito forte ali, por exemplo, uma raiva. Né? Criou uma raiva. E aquela raiva surgiu, foi aumentando, aumentando e criou uma reação. Que a reação foi ali o batimento cardíaco, foi aquela explosão, foi aquela coisa toda. Então a emoção criou uma reação. Né? E o subconsciente grava todas essas reações. E também memórias longas na nossa vida, mas não todas. Mas as reações, principalmente, praticamente grava todas. Né? O subconsciente tem uma grande chance assim, de repetir padrões. Né? A gente aprende a repetir essas reações e isso vira um padrão e isso vai para a vida inteira. Então, lá na hipnoterapia, o que a gente faz? A gente entra com um processo de um relaxamento profundo, e vai eliminando o papel do consciente e fazendo a pessoa, na verdade, aceitar as sugestões de deixar o consciente somente trabalhar focando na voz, somente deixar que o subconsciente trabalhe, na verdade, para a gente conseguir atingir esses padrões subconscientes. Então, a gente vai na hipnoterapia e atinge algumas emoções necessárias para a gente poder quebrar o padrão. A principal função
é distinguir e reconhecer qual é o padrão, para poder quebrar ele. Maravilha. Nós ainda temos algum tempo ainda. Vamos lá. Tem pessoas, Rafa, elas falam muito e falam acelerado. Essa é uma agora, voltando para as minhas aqui. Na verdade, isso pode ser resultado desse excesso de informações que a gente tem. Lembra? A gente vê 12 mil fotos durante o dia, 12 mil imagens por dia. São muitas notícias, são muitos estudos, por exemplo. Tá? Então, assim, a minha pergunta para você é: elas ficam aceleradas exatamente por causa desse excesso de informação, excesso de estudo, ou isso é meio orgânico aqui sim? Eu queria que você desse uma linha para nós disso tudo. Então, esse assunto também é um pouquinho polêmico, né? Mas eu gosto dos assuntos polêmicos. Eu acho que é importante a gente entrar nesses assuntos. Porque, segundo a psicologia, existe a síndrome do pensamento acelerado. Ela existe segundo a psicologia. Mas aí eu já vou entrar num assunto assim que é um pouquinho polêmico, que é o de acordo com o que eu acredito, que eu estudo um pouco em relação com a neurociência e o modo que eu vejo como a coisa acontece, né? Na verdade, o pensamento acelerado, ele é o mesmo pensamento de todo mundo. Ninguém pensa mais rápido ou pensa mais do que o outro, né? A gente pensa, o pensamento é o mesmo. O que acontece é que muita gente foca numa determinada coisa e consegue focar. E quando a gente fala do pensamento acelerado, a gente não entra nesse foco. A gente começa a ter vários pensamentos confusos, vamos dizer. E a gente não consegue focar em uma coisa só. A gente pensa numa coisa, pensa em outra, pensa em outra, pensa em outra. Posso fazer uma pergunta em cima dessa? Pode sim. Foco, você tá batendo muito em foco. Foco e imaginação são a mesma coisa? São a mesma coisa, dependendo do ponto de vista. A imaginação é aquilo que a gente que as nossas memórias funcionando, vamos dizer, né? A gente só imagina aquilo que a gente já conhece. Né? A gente consegue imaginar, juntar memórias e imaginar. Vamos supor que a gente fala assim, vamos imaginar agora um elefante que voa, por exemplo, né? A gente já conhece o elefante e conhece a asa, sabe como deveria ser um elefante que voa. Agora, deixa eu te falar assim, vamos imaginar um Stekeloplock, sei lá, uma coisa assim. Você não vai conseguir imaginar, você não sabe o que é um Stekeloplock, entendeu? Então a gente só imagina o que a gente... Nem eu sei, inventei agora, mas a gente só imagina, eu só tô querendo dizer que a gente só imagina o que a gente conhece, né? Então aonde que entra a diferença da imaginação para o foco? A gente tem que focar visualizando e imaginando o resultado que a gente quer, né? Onde a gente quer chegar. Então, a imaginação ela está dentro do foco, né? Todo foco ele é voltado de imaginação. A vida da gente é cheia de imaginação, então a gente tem que imaginar aonde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo, como a gente quer estar. Esse é o foco. A gente focar no resultado que a gente deseja. Beleza. A gente começou falando aqui de inteligência emocional e hipnose ligando para os dias atuais. A minha última, depois eu faço as do pessoal. Dá um exemplo, então, para nós de visualização. Você fala muito bem, inclusive, sobre foco. E aí te perguntei, imaginação. Dá um exemplo de visualização para que eu tenha foco num resultado. Porque o grande detalhe, a grande métrica hoje peraí, eu quero buscar um resultado. Eu preciso ter sucesso. Tudo bem? Então dá para mim, Sim, dá para nós, um exemplo de visualização para mim ter foco num resultado diante de todo um contexto dos dias atuais. Joia. Vamos pensar então na questão da saúde, né? Que é um termo que está bem no momento atual, né? Para a gente falar. Vamos supor então que a gente está muito preocupado aí com coisas acontecendo e que a gente imagine que talvez venha a pegar uma doença ou aquilo ou aquilo. Agora vamos trocar isso.
Vamos visualizar isso de uma maneira que seria ideal para a gente. Vamos visualizar isso com foco na nossa saúde. Como que seria isso? Então a gente, em vez de ficar preocupado, ansioso, né, com desesperado, tem muita gente aí que está no momento bem desesperado. Então essa é uma coisa para a gente aprender a levar dessa live hoje aqui para a gente, para o nosso dia a dia. Ótimo. Ótimo. Vamos visualizar, a gente fecha o olho e visualiza. Vamos visualizar o nosso corpo trabalhando perfeito, as nossas células sendo imunizadas. Vamos visualizar a gente tendo uma alimentação boa, esse alimento entrando no nosso corpo, a saúde tomando conta da gente. Talvez a gente está sentindo aí uma, sei lá, uma dor na perna, um cansaço, uma falta de sono. A gente visualiza a gente tendo um sono a noite inteira e acordando super bem no outro dia. A imaginação, a gente parar, fechar o olho. As pessoas às vezes acham que isso é uma coisa à toa, mas as pessoas não sabem muitas vezes a importância e o poder que isso tem de visualizar. A gente, quando vai deitar na cama, é muito importante a gente fechar o olho e visualizar a gente acordando saudável no outro dia de manhã. A gente acordando com um outro dia produtivo. Essa visualização que vai fazer a gente ter o dia produtivo. Então a gente visualizar que a gente vai sair na rua e que a gente está lá com a nossa máscara, sei lá. A gente vai visualizar que a gente está na rua, que a gente está imune. Sabe? Que a gente está imune e que a gente está fazendo a nossa parte. Né? Então eu estou tranquilo, eu estou saudável, eu estou bem, eu estou imune. Então a gente começa a visualizar na nossa saúde. Quando você quer fazer um exercício físico, que é muito importante também para agora, para essa época, né? A gente se cuidar, porque a gente se esquece, né? Tá dentro de casa, fica lá parado, aí vai ver, tá só, né, sentado, vai ver, mexendo no computador, no celular, e não tá fazendo aquilo que tem que fazer para ter uma saúde agradável. Mas também tá difícil de ir ter uma saúde, porque você já está criando um padrão de ficar ali. Né? O ser humano, ele cria um padrão muito rápido, né? Ele pega coisas assim, se adapta muito rápido. Então, quando a gente começa a visualizar, eu quero amanhã, por exemplo, começar a fazer meu exercício físico. Mas se eu não visualizar isso antes, como que eu vou fazer esse exercício físico? Como que eu vou, quanto que eu vou correr? Qual o exercício físico que eu vou fazer, na verdade, né? Eu vou correr, eu vou levantar peso, vou me alongar. Então a gente precisa parar e visualizar. Quando a gente para e visualiza, a coisa acontece. A nossa mente, é aquilo que eu falei antes, ela vai querer provar pra gente que a gente não é mentiroso pra gente mesmo. Vai provar que a gente consegue. Então a gente vai fazer para conseguir. Mas se a gente não visualizar e sair na hora para fazer, agora eu vou fazer exercício. Você pode até fazer um dia, mas no outro dia provavelmente não vai fazer. Porque você não está visualizando você fazer todos os dias. Visualizar metas, ter foco. Então é isso que a gente precisa para poder conseguir ter sucesso, ter realização. Essa é a visualização. A gente fechar o olho, respirar fundo e sentir. Quando eu vou visualizar que eu estou lá fazendo exercício físico, por exemplo, eu começo a sentir meu coração disparando, eu começo a sentir o prazer de fazer exercício físico, eu começo a sentir aquela emoção quando eu termino o exercício físico. Viaja mesmo, sabe? Deixa a imaginação fluir. E sente tudo, todos os detalhes, começa a observar os detalhes. É essa visualização que vai fazer a coisa acontecer. Visualiza tomando um copo d'água, aquela água fazendo bem. Então, isso aí, muitas vezes a gente acha que é isso é besteira. Cara, para a mente, isso é tudo. Isso é tudo. Então, vamos focar na visualização, na nossa imaginação e perceber esses detalhes. Aonde que a gente está focando? É só virar a chave. Com certeza. Caraca, meu, eu queria te falar uma coisa. Você fala muito gostoso, eu não sei o pessoal aqui, mas assim, você vai falando, você tem um poder muito bom de argumentação, e a gente começa a viajar com as suas palavras. Eu dei uma viajada Que bem bom. legal aqui. Eu dei uma auto-hipnotizada bem gostosa aqui agora, viu? Sensacional. Cara, vamos lá. Eu estou bem preocupado com o lance do horário, porque nós quebramos foi a ida e a volta. Então é o seguinte, a gente vai fazer vamos fazer o anti-reflexo, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu acredito que a gente tem aí por volta ainda de uns 5 minutos, tá? Não dá para saber, porque eu até estou olhando ali para controlar.
Não dá para saber porque a gente foi e voltou. Eu queria muito pedir para você, mas eu tenho medo de cair no meio. Tudo bem? Então eu vou fazer o Sim, pode seguinte, falar. eu vou me despedir, vou deixar você se despedir e você dar a palavra final para o pessoal, porque a minha preocupação é a gente estar falando e cair, tá? Então, galera, muito obrigado. A palavra mais uma vez é gratidão. Eu espero que de alguma forma tenha sido respondidas. Eu adorei porque assim o assunto é muito aberto, ele é muito abrangente, ele não tem uma linha dizendo assim, olha que cor é isso, amarelo, é amarelo, não. A coisa é muito aberta. O teu assunto, cara, é maravilhoso, a sua explanação, eu te elogio assim publicamente. Graças a Deus e à vida que nós tivemos uma empatia e uma sinergia muito boa. Deixo o meu Instagram aberto a perguntas, tá? E, por favor, quem fez, Jô, Kelly fizeram, quem fez propaganda, quando você se despedir, também deixa aberto aí para que o pessoal repita essas perguntas para você. Quem não se sentiu respondido, por favor, fique à vontade. Então, a minha palavra é gratidão, mais uma vez, e agora as honras da casa, você. Gratidão, Claudinei, pelo convite de estar aqui junto com você. Gratidão a todo mundo que participou, que está aí junto. E espero que a gente possa também aprender um pouquinho. E do mesmo jeito que eu estou aqui falando um pouco, eu também estou aprendendo, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E eu aprendo muito com o Claudinei também, aprendo muito no dia a dia. Eu digo que meus maiores professores são os meus clientes, né? Todo dia eu aprendo muito. Então, eu estou aberto para, como o Claudinei disse, para perguntas do privado, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode me procurar de coração. E eu tenho muito a agradecer a todo mundo que está aí por essa noite especial. Espero poder ajudar sempre que puder, um pouquinho mais. Lembrei, nós fizemos o print e agora a gente vai dizer. Então, a gente pode cair aí, Ilda, obrigado aí. O assunto realmente foi ótimo, ele é ótimo e eu fico assim muito contente. Mais uma vez, Rafael, foi brilhante. Assim, quem printou e colocar lá e tudo, a gente vai fazer o sorteio, né, por aquela ferramenta do Instagram, e aí a gente divulga no meu, você divulga no seu, a gente divulga a mesma tela. O nosso presente para vocês a gente vai escolher duas pessoas. Obrigado, Carol. A gente vai escolher duas pessoas e essas pessoas podem escolher, tá? Uma vai ter um bate-papo, uma mentoria de meia hora com o Rafael, tá? A gente vai entrar em contato, ele vai passar o celular dele, vai poder chamar ele, meia hora batendo papo com ele, e a outra também vai ter o direito de escolher ou bate um papo com o Rafael ou bate um papo comigo, uma mentoria de meia hora. No meu caso, a gente vai falar de inteligência emocional, óbvio, um pouquinho de hipnose também, por tudo que eu aprendi. E a outra vai bater um papo com o Rafael. Então, o nosso presente para vocês que estiveram conosco a gente escolhe duas pessoas das que estiveram aqui, que printou, que colocou lá, que marcou a gente, uma mentoria de meia hora comigo e uma mentoria de meia hora com o Rafael à vontade. Mas a sua mentoria de meia hora já está maravilhosa. Cara, eu não sei Combinado. quantos minutos temos. Os últimos minutos são seus. Obrigado. Valeu, gratidão, Claudinei. Olha, e quem ganhar a mentoria, que for fazer a mentoria comigo, vai ganhar um presente, vai ganhar uma indução para a gente fazer um dia feliz, para a gente fazer um momento alegre, feliz e Top, guardar top. esse sentimento aí para a vida toda. Porque quando a gente puxa um sentimento bom, um sentimento feliz, um sentimento alegre e guarda esse sentimento, quando a gente quer, a gente só pisca o olho e ele volta. Né? Então, quem fizer a mentoria vai ganhar esse prêmio aí, porque eu adoro. Adoro ver as pessoas felizes. Cara, basta olhar o teu sorriso e eu, como eu tô. Obrigado, Carol.
Importante que a Valeu, família Claudinei. sempre esteja junto. Cara, obrigado, obrigado, obrigado. Vamos fazer uma terapia legal. Eu não sei que hora vai cair. Eu nem imagino se a gente tem 2, 3 ou 4 minutos. Fique à vontade, faça o exercício que você quiser e faça o exercício que você quiser e a hora que cair, caiu. Combinado? Tá bom. Combinado, pessoal? Rafa, os Então cinco, vamos lá. Então, três, quatro. Vamos lá. Caiu, caiu. Toca o vamos barco. lá. Então, pessoal, vamos lá. Respira fundo, senta numa posição mais tranquila. Respira fundo, segura um pouquinho e solta. Faz isso mais uma vez. Respira fundo, segura um pouquinho e solta. Vamos aproveitar esse momento agora para a gente relaxar um pouco. Depois que a gente falou bastante, ouviu, aprendeu, conhecimento, agora vamos relaxar, fechar os olhos e sentir, perceber esse conhecimento entrando dentro da gente, esse conhecimento sendo assimilado dentro da gente. Vamos perceber como a nossa mente é inteligente, vamos perceber como nós precisamos cuidar da nossa vida, da nossa mente, do nosso espiritual, da nossa saúde. E vamos imaginar a nossa vida sendo na melhor versão possível, a nossa vida sendo a nossa melhor de todas as versões. Na disciplina, na saúde, no amor, no relacionamento, no dinheiro, no sucesso, na paz, na tranquilidade, como pais, como filhos. Pensar em perdão para aquela pessoa que a gente precisa perdoar. Pensar em agradecer aos nossos pais pela nossa vida. Agradecer a nosso pai, a nossa mãe, independente de onde eles estejam, do que tenha acontecido, reconhecer nossos pais como nossos pais e sentir que nós somos gratos pela vida, gratos pela saúde, pela paz, pela tranquilidade. E vamos visualizar agora, imaginar que a gente pode e a gente merece viver a nossa melhor versão. Vamos imaginar nós todos com um sorriso no rosto, se olhando no espelho, de ombros erguidos, se sentindo bonito, se sentindo lindo, maravilhoso. Olha você no espelho agora e se sinta a melhor pessoa de todos os tempos. Porque a hora é agora. Vamos viver o aqui e viver o agora. Porque só existe um tempo para viver. E esse tempo é agora. Vamos imaginar nós todos vivendo a nossa melhor versão, fazendo tudo por um mundo melhor, por uma vida melhor, o melhor para a nossa saúde, para os nossos familiares. A gente podendo ser exemplo de vida. Vamos nos firmar nesse momento, nessa nossa capacidade e no merecimento, porque eu mereço, porque você merece, porque todos nós merecemos. Respira fundo e repita para você mesmo: eu mereço. Eu mereço viver a minha melhor versão. Eu mereço ter resultados em tudo que eu desejo. Eu mereço viver o meu presente com muita tranquilidade e satisfação. Eu tenho orgulho do meu passado, porque foi ele que me trouxe até aqui. E eu não me preocupo com o meu futuro. Eu apenas vivo o meu presente da melhor forma possível, planejando o meu melhor futuro, vivendo o aqui e o agora.
eu me dou esse presente de viver o meu melhor presente. Olhe no espelho, mais uma vez, se imagine olhando nesse espelho.